Antes do primeiro frame, antes da primeira luz na tela, pedimos licença. No sul do Brasil, onde o tambor do batuque ecoa a resistência da tradição das nações, nada começa sem ele. Bará Agelu, o pequeno senhor das chaves, a criança divina que brinca nos caminhos e desata os nós do tempo. A abrir este documentário com a infância de nossos babalorixás e alorixás não é apenas uma escolha cronológica, é um preceito. É Agelu quem nos permite acessar as memórias guardadas no fundo do Eguibá do coração. Pelas mãos do pequeno grande mensageiro, pedimos licença para entrar nos terreiros da memória. Alupo Bará. Eu fui criada numa escola católica, porque a minha mãe não tinha aonde me deixar. Então eu ficava no abriguinho infantil. Eu passava o dia na escola católica, fazia hóstia para a igreja, a luz, e à noite ia para a terreira. Eu, desde criança, eu me criei dentro da religião, porque a parte do meu pai são todos de religião. Então já vem de Deus de pequena já dentro da religião. Toda a minha família é de religião. E ela resolveu se iniciar na religião. Mas quando ela se iniciou, eu já estava no ventre dela e ela não sabia. E aí depois ela ficou grávida, ela meio que se desesperou, ficou preocupada, né? E aí a mãe de santo falou, não, isso fazia parte, era para ser dessa forma. Tranquilizou ela, jogou os búzios e falou, não, ela tem uma missão ancestral. A minha família, o irmão do meu pai, que se chamava tio Osvaldo, ele era um espírita, era um benzedor de mesa. Então, a única pessoa da minha família, tanto da minha mãe como do meu pai, que era de religião, era o tio Osvaldo, né? E aí eu achei legal, achei bacana, gostei. E aí eu comecei a minha caminhada a partir daquele momento que eu passei, que eu vi o que ele fazia, achei bem interessante e escolhi que seria o meu caminho. A minha lembrança da gente participar foi quando a minha avó começou a incorporar uma preta velha. Que ali, para mim, nasce a Umbanda dentro de mim mesmo, né? Assim, eu diria que a compreensão da Umbanda dentro de mim, porque era uma sessão kardecista, né? Minha avó era a médium principal, assim, fantástica. Eu sei que nós íamos em algum lugar, e via aquelas pessoas se reunindo, cantando, tão alegre, que era uma Umbanda, era um grupo de pessoas que estavam procurando a sua essência de saúde, de bem-estar, de trabalho, né? De se reunir para cantar. Eu fui voltar de novo a fazer a religião dentro da casa da mãe Melisa do Ogum. Então, o meu primeiro contato de verdade dentro da religião foi a Umbanda. Então, antes da nação, eu conheci a Umbanda. Então, eu sempre digo que eu sou umbandista e amo a Umbanda. Amo a Umbanda. A Umbanda é uma das minhas vidas. Então o batuque veio depois. E no primeiro contato que eu tive com o batuque também me apaixonei já de primeira. E aí ela começou realmente, ela chegava, ela vinha. E aí mudou, uma das mudanças foi que aí as crianças passaram a participar. Porque ela chamava as crianças, né, e a gente ficava enlouquecido com aquilo, né? Porque aí ela conversava com a gente, ela respondia nossas perguntas, né? Coisa que, né, os outros não faziam, né? Os outros espíritos iluminados, né? Embora a luz dela era um negócio fantástico. Assim. Eu vi meu tio tinha um terreiro no fundo da casa da minha avó e eu fugia para lá sempre, né?
ia para a escola, voltava, minha mãe, né, ia lá e eu estava todo dia lá. Comia todos os doces da mãe Oxum, né, porque nós não tinha dinheiro para comer, então as pessoas prometiam, vou trazer, tá? A pessoa trazia, botava no congá, até aquela mãe Oxum aí. Então eu acho que a questão da minha missão ancestral tem muito a ver com a minha avó, que veio do navio negreiro, que foi escravizada, inclusive. O meu pai, eu falo isso porque a minha mãe tinha 18 anos e meu pai já tinha quase 80, isso na época. Então, por isso que pensa, né, como assim, né, a neta de escrava, porque meu pai já tinha uma idade bem mais avançada que a minha mãe. E nós tínhamos essa reunião, nós ia aí, a gente dirigia até esse local de carroça. E nós éramos 5 irmãos, e pai e mãe, nós ia tudo numa carroça. Ia lá na casa, não me lembro o nome da senhora, era uma mulher, e tinha tal de sessão. E as pessoas podia estar a maior perrenha dentro do seu espaço de casa, mas chegava lá, aquelas pessoas que se conheciam, se juntavam e era uma felicidade tremenda. O primeiro contato foi muito engraçado, sabe, assim, porque eu gostava, mas nunca me entreguei 100%. Quando eu cheguei na casa da falecida Milizinha do Ogum, foi quem me ensinou muito de Umbanda e Quimbanda, e é a quem eu sou muito grato, porque ela me acolheu não como mãe de santo, sim como mãe, porque eu perdi minha mãe muito cedo. O mentor da minha avó, que era um padre, que até hoje também não teve o que o padre fazia lá, mas enfim, era um padre, e aí ele disse que ela estava vindo, que era para nos... eu tenho um texto até sobre isso, que era para a gente entrar em contato com a nossa realidade, com a nossa tradição, com as nossas raízes. A Umbanda é exatamente isso. Ela vem para reparar, né, o que é nosso, né? O que é nosso né, das nossas raízes. E esse grupo ficava felizes, solucionava seus problemas, cultural, religioso, econômico principalmente. Isso aí para as outras 22 horas que faltavam para completar as 24 horas do dia, com a solução. Aí deixava passar uns 4 dias, ele me chamava, me sentava nos banquinhos de preto e ele me dava um doce do congá para me comer, né? E assim foi essa minha religião, a minha vivência dentro da religião. E aí ele me ensinou, quem me alfabetizou foi ele. Então, ele botava um banco na porta da terreira, eu ficava do lado de fora, ele ficava pelo lado de dentro, e a cartilha ali. E aí depois, quando eu fiquei maior, aí a minha avó começou a me levar para a religião, né? Aí comecei a ir, sessão, me criei indo na sessão com a minha avó, com meus tios, quando tinha festa. Mas entrar mesmo para a religião, eu entrei com 12 anos. Quem me levou, assim, de fato, para a religião de fato, foi meu irmão chamado Valdelírio. E para nós, Lírio, né? Então, a sogra dele era batuqueira, falecida Júlia da Oxum, candomblecista. Então, ela estava sem o GAN. E ela queria fazer uma sessão e não tinha ninguém para tocar. E o meu irmão me convidou para eu ir tocar com ele nessa casa
aonde realmente eu comecei a minha religião. Isso vai ser para proteção para ela, para o bem dela, para proteger ela de muitas coisas. Então o orixá já está cuidando, Deus do ventre. E realmente, ao longo da minha vida, eu vi o quanto bem que foi para mim, porque se não fosse a religião, os meus orixás, os meus guias, eu não sei nem se eu estaria aqui, realmente. Porque a religião para mim é como o ar que eu respiro. Meu orixá, minha mãe Ansã, é a senhora dos meus caminhos, é a senhora da minha vida. Naquele momento a religião mostrou outra coisa para mim, né? E a partir daquele momento eu me entreguei de verdade para a religião. Então a primeira pessoa que disse para mim que eu era de religião 100%, que não está mais entre a gente, foi falecida Júlia da Oxum. E a partir daquele momento eu me apaixonei de primeiro e dali não parei mais e estou aí já há quase 40 anos dentro da religião. Antigamente já não era como é agora, né, ô menino? Que hoje eles entram para casa de religião, eles já estão incorporando um monte de caboclo e Exu e... Né, antigamente não era assim, tu entrava e tu ficava anos numa casa, né? Em desenvolvimento, para depois então começar a se manifestar, né, os caboclos. E era uma umbanda muito de tu ter muito respeito pelos guias, de tu ter muito respeito por Exu. Exu chegava sério, Exu chegava para trabalhar, Exu chegava para fazer limpeza. Exu não ficava de papo, era de pé no chão. O Exu, na minha época, até nem se via Exu. Sabia-se que tinha, né? A tia cultuava o Exu, mas o Exu só chegava uma vez no ano. O Exu ele é novo na Terra, né? Assim, de 20 chegar. Era uma vez no ano. Não tinha festa para Exu. O Exu é energia densa da Terra e, por si só, deve ser orientado por um guia mais elevado. Não que ele não seja elevado, muito pelo contrário. E Exu dá risada, Exu bebe? Não, não é assim. O marafo de Exu é remédio, o charuto de Exu é remédio, ele utiliza para curar. Exu é o Senhor dos caminhos, Exu é bondade, Exu é maravilha. Só que quando eu fui a primeira vez na casa dela, a primeira vez que eu frequentei a casa dela, era uma função de Exu. E foi muito engraçado porque as pombagiras tudo vieram em mim, e estavam na terra, e disseram, não adianta o senhor escapar, o senhor é nosso. Eu fiquei, no momento eu não estava entendendo nada, depois eu fui começando a entender que realmente eu fazia parte daquela situação ali, né? Realmente eu não era, eu não estava apenas ali para ser uma pessoa de religião. Eu fui escolhido para ser de religião. E ela já cultuava já isso aí, né? Do Exu só uma vez no ano, né? E ali eu desenvolvi, meu primeiro desenvolvimento na Umbanda foi com a Jurema. E aí depois a Yansan tomou conta. Né? Então eu comecei a trabalhar com a mãe Yansan na Umbanda. Fiquei quase uns 20 anos desenvolvendo, porque aquele tempo coisa não era assim. A gente faz aqui é sagrado e que eu jogo lá e o que ele diz aqui pra mim é lei. Faz o que tu tem que fazer. E aí realmente fizemos, hein? Foram outras pessoas, foram junto comigo, foi muito legal, né? Compartilhar esse batuque. Coisa que até hoje a Brip faz.
batuque sempre é compartilhado, né? Não tem essa de que alguém quiser fazer um batuque sozinho, não tem. Compartilhar, vai ter um fulaninho que precisa ir pro chão, vai ir nessa onda aí junto, né? Não tem. Sempre existiu o nós e o nosso. Porque nós, se eu sou feliz, porque tu é feliz. Era uma família. Se todo mundo ria, se todo mundo estivesse feliz, todo mundo estava feliz. Se um estivesse triste, todo mundo estava triste. Tem casas que fazem prática da Umbanda com muita seriedade ainda, que seguem os preceitos. Por isso que eu falo, o sagrado é segredo, e nem todos estão preparados para saber desse segredo. O que vão fazer com esse segredo? Porque o sagrado no momento que tu não tiver o segredo. Porque antigamente tinha um segredo. Antigamente nem todos os filhos participavam de tudo. Não vem tu. O resto não precisa vir. Talvez aqueles eram mais sábios. Um filho para entrar na minha casa tem que seguir certas regras, né? Eu não trago um filho botar direto numa obrigação ou numa corrente de Umbanda sem antes tomar um banho de descarga, né? Tem os seus banhos, tem que tomar antes, fazer uma limpeza, para depois então fazer parte da casa. Quando uma pessoa entra dentro da tua casa, ela não entra para tu olhar só o lado espiritual. Ela entra para aprender e tu para ensinar. Se tu não sabe ensinar, porque tu nunca baixou a cabeça para aprender. A Umbanda me fez uma pessoa melhor, porque eu era uma pessoa difícil de lidar. Ela me fez uma pessoa melhor. Ela me fez ver o ser humano de outra forma. Ela me fez ver o mundo de outra forma. Ela me fez eu tratar o ser humano melhor. Me trouxe paz. Me trouxe harmonia. Me trouxe amigos. Me trouxe sabedoria. Me trouxe uma crença maior do que eu imaginava. No meu fundamento, a religião é caridade e é cura. Eles chegam para dar ervas, para fazer curas. Não é para destruir, é para levantar, tirar uma pessoa doente. E eu acho que quando a pessoa entra para a tradição, ela tem que entender isso. Agora está mais divulgado aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Pelotas. Mas eu, negro, ir para um espaço público vestido como eu faço a minha prática religiosa. Agora está tendo mais disseminação, mais espraiado essa coisa. Porque era uma ofensa para a sociedade eu ir no espaço público vestido com a minha prática religiosa. A nossa cultura não era considerada cultura, era baixa cultura, nós não tínhamos cultura. E a gente sabe que dentro, quem é da religião sabe que dentro da nossa religião não existe a palavra, o termo demônio, satanás, isso não existe. Quando eles se reverenciam a Exu como satanás, gente, eles não sabem quem é Exu. Bastante com isso, né? Negros, muitos negros, né? Que hoje não vê mais. Né? Hoje tu vê pouco, hoje é uma agulha no palheiro. Os antigos falavam, né, que toda casa, para ter força, tem que ter negro. Tem que ter a raça negra, senão a casa não tem força. Infelizmente a gente vê muitos dos nossos irmãos pretos que não conhecem. Não vou conhecer porque é macumba. Isso é, de certa forma, uma má informação, né? Então tu não precisa ser de religião, mas tu tem que saber a tua origem. A gente tem que saber da nossa história, que muitas coisas não foram explicadas.
Muitas dúvidas me surgem com relação à minha ancestralidade. Preservarem a tradição, a forma como, né, a forma como se construiu a cosmogonia, né, das tradições de matriz africana aqui no país, no Brasil. Brancos, apesar de ser poucos, mas tem negros também que fazem, mas estão tão incrustados num país, não que seja país, é um país, uma cultura embranquecida, que eles nem fazem esse esforço de dizer para aquela comunidade que ele comunidade que ele dirige ou ou aconselha, que isso aqui é uma descendência africana. Hoje a gente está sentindo falta, tu não vê mais hoje. Qualquer casa que tu vai, tu vê 2, 3 pessoas negras e ponto final. É uma realidade que às vezes as pessoas querem fechar os olhos, mas não dá pra gente fechar os olhos, querer fechar os olhos com uma coisa que tá aí, é uma realidade. Né? Não vê quem não quer, né? Não aceita quem não quer. Tu vai achar em poucos não negros o mesmo sentimento, entende? Mas assim, ó, isso que eu tô te falando, isso me entristece muito. Me deixa triste. Às vezes eu entro na rede social e fico bastante chateada, incomodada e ofendida por ser uma religião, por ser uma mulher de religião e ver da maneira como estão usando o nome do meu sagrado, o nome dos meus guias, dos meus orixás, daquela forma. Me incomoda muito. Eu fico bastante chateada com isso. Eu vou me apropriar de tal axé. A publicação de tal axé. Isso também é uma apropriação. É uma apropriação. E aí, eu que sei. Mas se esquece, não pode esquecer que isso aqui já está... Ele já ouviu que alguém faz. Aí ele se apropria e diz que é dele a partir de agora para lá. Aí hoje eles colocam obrigação, né? Ai, a dona fulana, o que é aqueles serviços enormes de todo mundo. E nem punk isso, menina. É muito. Isso não significa que as pessoas brancas não possam se iniciar, não possam participar. Não. As pessoas brancas têm que compreender, têm que aceitar que essa tradição é negra. A força da nossa religião está no negro, não adianta. Né? Todos somos descendentes de lá, né? Do africano, não adianta. Então, quando as pessoas falam da maneira como falam dos guardiões de Exu, né? Das senhoras pombagiras e dos senhores Exus, eu me ofendo porque eles não sabem o que estão falando. E quando eu vejo ali também nas redes sociais certas atitudes, as entidades sendo filmadas, eu digo, gente, isso não é real, isso não pode ser real. Que entra para a nossa religião, que entra para a nossa tradição, a primeira coisa que ela precisa entender é desconstruir, né, todas as coisas que ela tem em relação a essa tradição. Ela tem que desconstruir o pensamento dela e tem que vivenciar o que é essa religião. Vivenciar que não adianta fazer uma enorme imagem de Iemanjá e essa imagem ser branca. Sócrates lá atrás, ele teve conhecimento e apropriou-se desse conhecimento. E ele registra naquele momento. É a mesma coisa que agora, no pleno século XXI.
Só que não teve um cartório, mas teve sei lá, escreveu, documentou aquela sabedoria que já era de trás. Já era antes dele. Eles se apropriam, pode praticar, mas respeite a nossa ancestralidade. Eu vejo pessoas que são de religião e falam de Umbanda e não falam da referência africana. Como que parece às vezes que a religião nasceu da onde, né? Eu já vi várias pessoas não trazer nenhuma referência africana sobre a religião de matriz africana. O nome já diz. Como eu posso dizer, essa apropriação, agora vamos trazer para o século XXI. O Sócrates, teve só Aristóteles e teve outros maias, né? Basser e aquele povo se apropriaram. E quase todas essas apropriações são oriundas de uma cultura atrás que é primórdia, são os primeiros que eu tenho entendimento que é de África. Eu chamo isso de higienização da religião, da tradição, não é nem da religião, da tradição. E não significa que isto esteja acontecendo apenas no Brasil. Isso está acontecendo, inclusive, no território africano. E aí entra o quê? Entra o processo de ocidentalização da religião, que a gente pode traduzir por embranquecimento. O que acontece com essa questão do embranquecimento? Eu vejo às vezes que algumas questões eu acho que todo mundo pode praticar a religião, desde que eles respeitem os nossos preceitos e não queiram tirar o nosso lugar de fala, entende? Porque eu vejo muitos querendo tirar o nosso lugar de fala. Então a gente chega numa casa que só tem branco, a gente chegou, eles fazem carão pra gente, como se nós fôssemos os intrometidos. Eu tô me sentindo assim, tu tá me entendendo? E eles e a religião é deles. Não, é nossa, nós é que fizemos, nós que cultuemos. E eu me sinto um passarinho fora do ninho. Que é da religião, a gente fica horrorizado com essa exposição que a gente vê, certas coisas que a gente vê. Imagina quem não é, que já nos rotula do mal e rotula um monte de coisas, né? Então eu acho que isso, certas exposições, é muito ruim para a nossa cultura, para a nossa ancestralidade. Então eu vejo que o branco, como eu estou falando, não é todos. Realmente tem muita gente branca que faz isso, usa a religião para comércio, ganhar dinheiro. Viu na religião a oportunidade de ganhar dinheiro. E o negro nunca viu isso. O negro sempre viu a religião como religião, para ajudar o próximo, ajudar quem precisa. E o branco viu a religião de uma maneira diferente. Agora já virou moda para todo mundo. Exato. Agora é o contrário. Entendeu? Agora é o contrário. Como se tu estivesse num comércio, numa loja de departamentos e diz, olha, tal departamento é tanto, tal departamento é tal, departamento é isso, departamento é aquilo. Cama, mesa, banho, amor, serviço. Não vou generalizar todos,
tá? Eu sou uma pessoa muito justa e sou uma pessoa que eu falo o que eu penso, eu sou uma pessoa que gosta de falar o que é correto. Realmente bem diferente, né? Porque a gente não tem, a gente não tem capacidade de fazer, não tem como tu prosperar sabendo que tu fez uma pessoa vender uma geladeira, um fogão, para fazer de repente uma função dentro da religião que não há necessidade. Agora, quando nós estamos tentando equiparar com a branquitude também pega e sufoca de outra maneira a nossa condição de ser negros, religiosos. Aí a mídia, se ela é ruim para uma criança, tu imagina para a tradição, para a raiz. Antigamente, o sagrado, porque o sagrado não é o ocultá que está na prateleira. Tudo que tem a ver com este sagrado que está na prateleira é o teu sagrado. Para mim, certas atitudes e certas exposições são equivocadas. Não podem ser expostas. Não podem. No fundamento que eu vim e que era um fundamento mais antigo. E eu sigo. Que eu vejo pessoas muito mais velhas que eu que já têm um fundamento diferenciado, né? Expõem e tal. Para mim, esse tipo de exposição não serve. Todo pai e mãe de santo é público. E por tu ser público, tu tem que ter uma reta, tu tem que ter ética, tu tem que ter respeito, tu tem que ter dignidade, tu tem que ter conduta. Porque eu já acho assim um esculacho, né, que dizem, e que hoje eles vão à frente, né, que era um grande segredo da religião, hoje em dia já está mostrando, antes do santo ver, a internet já viu. Então o pai de santo, se tu chegasse no Batuque, pai de santo, tinha 4 pais de santo, tudo filho, como eu estava te falando ali fora da gravação. Hoje não, hoje todo mundo é pai, todo mundo é mãe, tu não vê mais é filho do fulano, é filho do ciclano, não, todo mundo é pai, todo mundo é mãe, ali gurizada de 16, 17 anos, 18 anos. E aí eu penso que tem muita coisa que está sendo destruído, sabe, do sagrado. E aí aquele pai de santo, aquela mãe de santo, que está lá, como tu estava me dizendo, que está lá, sabe, lá no fundo, né? Mas que quando tu entra na casa dele, te enche de energia, enche de sagrado, você está pisando em solo sagrado. Entende? É diferente de quando tu entra numa outra casa suntuosa, né? Tem uma diferença. E hoje o que vale muito é isso. Luxo, lustre de cristal. Entende? Com certeza, entende? Porque tu tá pisando num espaço, tá indo num espaço bonito, lindo, maravilhoso, mas que, sabe, sagrado tá meio que diluído. Quer aparecer. Aparece de outro jeito. Entende? Aparece
com exemplos bons, né? Projeto social, né? Mas não precisa aparecer como. Faz um bom projeto social e coloca o nome do teu caboclo, coloca o nome da tua casa. Então a religião chegou num ponto que eu não sei onde é que vai parar. Minha filha tem 12 anos. Minha filha ama a religião. Minha filha é do Ogum Anira, né? Se chama Manuela do Ogum Anira. Eu não sei o que vai ser da minha filha quando ela crescer. Porque a religião criou uma bola de neve que eu não sei onde é que vai parar. Triste, né? Muito triste. Eu digo que se eu quiser usar uma roupa daquela, eu vou procurar um baile. Vou mandar fazer uma roupa bonita, vou arrumar meus peitos, né, primeiro para ficar e fazer. As pessoas estão confundindo, meu amor. E eu acho que isso aí, ó, deveriam, né, ver uma maneira de não expor tanto, né? Então acho que estão abrindo muito, né, a religião. E é onde está se perdendo a religião. E olha, daqui eu acho que uns 10, 15 anos, eu acho que vai ter muito pouco. E o pior, que tem gente para isso. E o pior, que tem dinheiro para isso. E o pior, que tem gente que aplaude isso. É brabo, né? Muito. E eu gostaria que as pessoas pensassem mais. Eu gostaria que as pessoas se perguntassem mais. Será que eu faria isso? Né? Será que eu faria isso para ser aceito pelos outros? Se bem que hoje em dia, se um paisano que não tem carro é bom, nossa, cadê o axé? Por quê? Porque a gente está dentro de um sistema, né, num sistema capitalista, num sistema que pensa só no ter e não no ser. Eu vejo que o negro primeiramente ele não visa financeiro, né? E a partir do momento que começaram a envolver religião com financeiro, né? Quem realmente fazia religião, os negros realmente faziam uma religião séria, começaram a se afastar da religião. Alguns desistiram por certas coisas da religião que eles também não podiam falar por motivo de repreensão, né? De não poder falar o que pensavam por retaliações de pessoas que não aceitavam. Então, para não ter uma inimizade, muitos preferiram se afastarem. Tanto é que tu ia num batuque, numa festa de banda, tu não via um pai de santo contar, porque eu levantei o fulano, né? O meu filho tá bem. Não, vou derrubar, vou quebrar, sabe? Não, caiu, tá quebrado. Meu filho fez um feitiço, entendeu? Perde uma relação, porque isso é um negócio que as pessoas não compreendem, e não sei porquê. Que a nossa tradição tem uma relação direta com a natureza. Tudo que há na natureza tem a ver conosco. Tudo, exatamente tudo. Inclusive a questão do bem e o mal. Tem determinadas plantas, né, que são venenosas, mas que elas têm um efeito, né, medicinal se tu usar de determinada forma. E são essas coisas que tu tem que aprender a fazer a relação, sabe? Tu tem que compreender que a nossa tradição tem disso, tem muito disso, tem tudo disso. Ela é isso, ela é a natureza. Então quando a gente fala, né, que tem aquele Kociuê, Kociorixá, é exatamente isso. Quando tem obrigação, eu boto na cozinha, porque as pessoas têm que aprender. Eles têm que aprender que não é só torrar milho. Eles têm que aprender que o milho vai para o fogo, que o fogo é transformador. Entende? Eu sou o vereador, eu queimo panela, mas dizem que fica bom e eles baixam a palminha, voltou a palminha. E eu estou me sentindo que eu sou cozinheiro.
Sempre foi assim, desde os... quando eu tinha... E eu não tenho vergonha da minha emoção. Esse tempo eu também fui fazer uma... Eu acho que a idade nos remete a esse tipo de coisa. Que quando eu fiz a minha defesa no mestrado, e tá, tirei de letra, tudo, quando chegou no momento eu... Pode publicar. Eu gosto de publicar minhas noções, mas posso voltar? Por favor. Quando eu tinha 6 anos, me lembro como fosse hoje. A minha mãe era lavadeira, tinha 11 lá, lavados. Lavava roupa para as famílias de poder maior e aquisitivo. Tinha 11 anos. Eu tinha 6 anos. A minha mãe dizia assim, eu tinha eu e o meu irmão mais velho, 3 anos mais velho que eu. E nós tínhamos uma semana para cada um. Uma semana eu ajudava ela a passar roupa e o outro fazia comida. Arroz, feijão e outras coisas. Um dia tinha proteína, outro dia não tinha proteína. E com 6 anos comecei a cozinhar. Eu diria o que para a minha raça, né? Meu povo negro, que voltem a frequentar uma coisa que é nossa por direito, a frequentar, a fazer, né? Gostaria de ver mais povo meu negro dentro da religião voltar de novo a fazer uma coisa que nós sabemos fazer. Não desistir e não abandonar como muitos fizeram, né? Que abandonando e desistindo não vai resolver nada. Não é só escravidão, não é só sofrimento. A gente tem cultura, a gente é rico em muita coisa, a gente tem sabedoria em muita coisa e a gente tem que se orgulhar muito de ser quem a gente é. De tanto tempo a gente está aí resistindo, sendo resistente, entende? Então quem sabe o meu povo voltando, a gente possa resgatar e fazer uma religião como tem que ser feita. O que adianta mesmo era tu botar o pezinho lá na onda e entender a grandeza do mar, a grandeza da natureza, né? O que isso significa. Mas, vamos indo.